Oi, gente, eu tô preparando aqui. Aqui é uma sexta-feira, que antes do sábado eu quero te dizer um bom sábado. E é que eu tô lavando a louça, que, sabe, eu acho muito legal lavar a louça, sabe? Mas é legal mesmo, sabia? Hoje eu brinquei bastante. E daí eu vou desejar um feliz sábado pra Isabelle, tá bom? Pra Isabelle e pra quem mais? E pra todo mundo, tá bom? Então tá bom. Tchau! Tchau, tia Vilma. Tchau, tchau. Tchau, todo mundo. Eu comi banana juice de manhã. E foi gostoso? Foi. E é salada no almoço. E foi gostosa a salada? Olha, e também eu sabia que eu escorrego com a casca da tartaruga na grama. É Uau. muito legal ver assim. Legal. Parece um avião. Depois eu vou ver esse vídeo. Tchau. Tchau, papai. Tchau, todo mundo. Mãe, manda esse. A mais tenra criança que ama e teme a Deus é maior aos seus olhos do que o homem mais talentoso e instruído que negligencia a grande salvação. Os jovens que consagram o coração e a vida a Deus, assim fazendo, se têm colocado em ligação com a fonte de toda a sabedoria e excelência. Deveres diários. Se as crianças fossem ensinadas a considerar a humilde rotina dos deveres diários como caminho a elas indicado pelo Senhor, como uma escola na qual devem ser preparadas para a realização de um serviço fiel e eficiente, quão mais agradável e honroso lhes pareceria o seu trabalho. Cumprir todo o dever como sendo ao Senhor lança um encanto ao redor da mais humilde ocupação, ligando os obreiros na terra com os seres santos que cumprem a vontade de Deus no céu. E no lugar que nos foi designado devemos cumprir nossos deveres com a mesma fidelidade com que fazem os anjos em sua mais alta esfera. Os que se sentem servos de Deus serão homens em que, em toda parte, se possa confiar. Os cidadãos do céu se mostrarão os melhores cidadãos na terra. Uma justa visão de nossos deveres para com Deus leva às claras percepções dos que temos para com os nossos semelhantes. Quando se assentar o juízo e os livros forem abertos, quando o muito bem do grande juiz for pronunciado e a coroa de glória imortal colocada na frente do vencedor, muitos erguerão essas coroas à vista do universo reunido e, indicando sua mãe, dirão: Ela me fez tudo quanto sou mediante a graça de Deus. Seus ensinos, suas orações foram abençoados quanto a minha salvação eterna. Os jovens devem ser exercitados em permanecer firmes ao lado do direito em meio da iniquidade dominante, de modo a fazer tudo quanto estiver ao seu alcance para deter o progresso do vício e promover a virtude, a pureza e a verdadeira coragem. As impressões produzidas na mente e no caráter nos primeiros anos da vida são profundamente duradouras. Uma educação sem sabedoria ou más companhias exercerão muitas vezes na mente juvenil uma má influência que posteriores esforços serão impotentes para apagar. Possibilidades da educação no lar. A juventude e a infância de hoje é que determinam o futuro da sociedade, e o que esses jovens e essas crianças serão depende do lar. A falta de boa educação doméstica pode ser responsabilizada pela maior parte das enfermidades, de miséria e criminalidade que afligem a humanidade. Se a vida doméstica fosse pura e verdadeira, se os filhos que saem do lar se achassem devidamente preparados para enfrentar as responsabilidades da vida e seus perigos, que transformação experimentaria o mundo? If you consider this revolting and perverted, understand that you will be seen as an intolerant, shallow person
who should visit a psychiatrist. This is a usual playground slide. You don't believe it? Take a closer look. A boy of 5 is sliding down right there. This playground slide is in Norway, and it was put there in order to bring up children in a proper way, not to feel shy, but to be developed. Are you shocked? Well, if so, it means that you are backward and not able to appreciate how modern civilization has evolved. Not long ago, Europeans decided to civilize their citizens from the cradle in order to reduce the number of such stupid people. The youngest children are taught core values through the examples of toy animals. This French book has the title Little Fox Jean Has Two Mums. And here is a story about a baby penguin entitled The Tango of Two Fathers. Why not? Preschool teachers in kindergartens read such books to children. Teachers use special methods and techniques which are being worked out in ministries. For example, the Danish Ministry of Equality has printed a guideline for nursery teachers called Kindergartens, where there is a place for peppy princes and pirate princesses. In Latvia, you can find books for boys entitled The Day When Carlis Was Carleen, and for girls, The Day When Ruta Was Richard, published under the patronage of the ministry. And you encounter the same situation in Germany. For instance, the pupils of one German school swapped sexes. In honor of Gender Equality Day, boys and girls cross-dressed. In fact, everybody took part, both teachers and students, because, according to Europeans, it helps to reach mutual understanding. Schüler sich in der Schule, wo sie sehr lange in ihrer Jugend sind, nicht verstellen müssen, sondern sein können, wer sie sind. If you're shocked by all this, that handicraft and PE teachers can come to school in a skirt with makeup and high heels, and a maths teacher can come to school wearing men's trousers and false beard, then it means you are backward. LGBT ideologists are sure that a man in his infancy is neuter. That's why he can later choose who he wants to be, he, she, or it. These cute boxes are not sold in sex shops, but are given out in kindergartens in Basel, Switzerland. Plastic boxes are made for children of 4 years and upward. A complete set is made up of queer dolls, special illustrated books, and toys imitating genitals. But that's not the worst. The most horrible thing is that nowadays kids are transformed and become some kind of neuter. A creature that doesn't know who it is, male or female. This is Max. He is 2. His English father and mother dress him in boys' trousers as a boy and girls' skirts. Though Max was born as a normal boy, his parents consider this meaningless. Until the boy decides for himself who he is, his parents make him play with both toy cars and dolls. His mother paints his nails and pins up his hair with girlish hairpins. And his father shows him how to assemble a robot. According to his parents, they do it for the sake of their child. According to Lisa, Max's 23-year-old mother, a gender-neutral upbringing gives a child the freedom to choose between stereotypical male and female clothes and toys. He gets dressed and plays with toys the way he likes. From an early age, Max, who is brought up as God knows who, and his parents and hundreds of thousands of European families have fallen victim to a modern gender theory, which turns people into neutered creatures. The formation of such people of the future begins in special kindergartens. Here is one such preschool institution in Sweden. The kindergarten Egalia has been operating since 2010 in Stockholm. Here the children are treated as if they have no gender. Instead of han or hon,
which is translated from Swedish as he or she, a child is called hen, which means it. This neuter word was added by pedagogues to their word armory from non-traditional sexual minorities. That's probably the reason why the director of the kindergarten, Lotta Rajalin, considers this procedure to be the most democratic. So I think we are going to change girls to boys and boys to girls, and that's of course not what we are doing. We like to give every human being the same rights, the same possibilities, the same responsibilities, and that is a question. Dante e Gael se dividem entre carrinhos e bonecas. Vão com a mesma alegria das panelinhas à cabana e ao que mais aparecer. Não tem boca não, olha. Os pais deles, o Tiago e a Anne, cresceram num mundo que era dividido entre coisas de meninos e coisas de meninas, mas decidiram fazer diferente com os filhos. A gente não coloca a criança numa caixa, né? A gente deixa ela livre para ela ser quem ela quiser. E nesse processo, acho que a gente precisa... A gente tem 2 meninos em casa que serão 2 homens. E eu acho que é muita responsabilidade colocar 2 homens nesse mundo e a gente precisa que eles aprendam a cuidar, que eles sejam cuidadosos. Serão pessoas mais independentes. Sim. E homens mais legais. É dessa forma que a diretora Stella Renner acredita que as crianças precisam crescer. E ela mostra isso no documentário Repense o Elogio, que estreia esse mês. Às vezes o elogio é a projeção de um padrão. Você chamar uma menina de princesa, você está chamando ela de loira, delicada, branca, de olho azul. Você está chamando ela de alguma coisa pré-estabelecida. Nós adultos, a gente saber que as palavras vão ter ressonância por uma vida inteira e que a gente está dando contorno para aquela personalidade, já vai fazer com que a gente repense o elogio. E a gente elogie de uma forma que a liberte, que não crie limites e sim crie possibilidades para ela ser quem ela nasceu para ser. Eu não acho que tem coisas pra mim e pra menina. Desde que eu comecei a dançar balé, eu fiquei mais forte, corajoso e destemido. Quando eu danço, eu sinto paixão. O que o balé traz para ele é força, é coragem, é liberdade, é paixão. Não é o feminino. As crianças podem ser livres, podem ser independentes, podem ser criativas. Brinquedo não tem gênero, brinquedo não tem sexo, as crianças podem brincar com o que elas quiserem. Somos nós, adultos, que estipulamos, olha, isso não pode, isso não é de menino, isso não é de menina, isso não é certo, isso é errado. E isso tem um peso no desenvolvimento da criança. Esse peso só vai aparecer lá na frente, quando essas crianças crescem. É o que tem concluído essa pesquisadora ao longo dos últimos anos. Essas desigualdades, elas fazem com que se estruture a divisão sexual do trabalho. A divisão sexual do trabalho, ela é baseada em 2 premissas, que existem trabalhos masculinos e femininos e que os trabalhos masculinos valem mais do que os femininos. Então, quando a gente divide os brinquedos, a gente já está dividindo o trabalho também. E aí a gente tem, mais pra frente na vida, mulheres que chegam a determinados cargos e que ganham menos que os homens porque o trabalho delas é menos valorizado. Tudo bem ser curioso, experimentar e decidir que quer mesmo ser o Hulk. Nessa escola no Rio, as escolhas das crianças são ouvidas e discutidas com elas e com os pais. Não há padrão a ser seguido. O que você está sentindo? Está orgulhoso? Está contente? Você realizou isso? Cada um respeitado na sua individualidade. Aqui a sala de brinquedos é conhecida como toca. E na toca não há diferença, divisão entre coisa de menino e coisa de menina. Com as fantasias também. Cada um pode escolher e vestir a que quiser. E como as crianças são livres para criar, alguns personagens que a gente acha que conhece muito bem podem ganhar outras características, outras personalidades. Na escola, inclusive, a gente vê meninos vestidos com umas fantasias, por exemplo, que é da Branca de Neve, mas se você pergunta pra eles, quem é você? E ele fala, eu sou o Shrek, eu sou o Gato de Botas, eu sou o Pirata. Tem meninos que se vestem de princesa com 3, 4 anos, isso de uma maneira até constante, mas que não vão se tornar nem gays, nem transexuais, nem crossdressers, nem travestis, nada disso. Faz parte da criança, está experimentando com 3, 4 anos de idade, é um universo de fantasia. Então a gente realmente busca ampliar esse lugar onde tudo é possível, porque para a criança o que importa é ser feliz e brincar.
para o Tiago e para a Anne, é só isso que importa, que os filhos sejam felizes. Se as pessoas chamam de menina, eu não vou ficar bravo, porque isso não é xingamento, achar que ele é menina, sabe? É normal, entendeu? Da mesma maneira que eles lidam com isso também. Você acha que é menino, ele só vai corrigir. Não, ele é menino, mas é só isso. Filho nunca vai ser quem a gente decidiu que quer que ele seja. A criança é autônoma, ela vai ser quem ela é. Não depende do meu desejo. Nem do brinquedo que você vai dar pra ela. Muito menos do brinquedo. Gael, você quer cortar o cabelo? Você quer que ele fique grandão? É. Então tá bom. Grandão. É? Tá bom. Então tá bom. Igual a da Rapunzel, né? Igual a da Rapunzel? É. Ah, que legal. Essa naturalidade, né? Oi. 시가 되면 닥쳐요 조금만 서둘러줄래요 난난난난 knock on my door 난난난난 knock on my door 밤이 되면 내 맘속에 주는 문이 열리죠 누군가 필요해 Someone else Meninos têm pênis, as meninas têm vagina. Os meninos têm pênis, as meninas têm vagina. Os meninos têm pênis, as meninas têm vagina. Força para o conflito. Vivemos em uma época infeliz para as crianças. Forte corrente está impelindo para baixo, para a perdição. E é necessário mais que a experiência da infância e sua força para avançar contra esta corrente, sem ser por ela vencido. Os jovens parecem em geral cativos de Satanás, e ele e seus anjos os estão conduzindo a uma destruição certa. Satanás e seus anjos estão guerreando contra o governo de Deus. E a todos os que sentem o desejo de entregar-lhe o coração e lhe obedecerem aos mandamentos, o inimigo procurará desconcertar e vencer com suas tentações, a fim de se desanimarem e abandonarem a luta. Mediante fervorosa oração e viva fé, grandes vitórias serão obtidas. Alguns pais não têm compreendido as responsabilidades que repousam sobre eles e têm negligenciado a educação religiosa de seus filhos. Os primeiros pensamentos do cristão pela manhã devem ser para Deus. Os trabalhos seculares e os interesses próprios devem vir em segundo lugar. Os filhos devem ser ensinados a respeitar e reverenciar a hora de oração. Antes de sair de casa para o trabalho, toda a família deve ser reunida, e o pai, ou a mãe, na ausência dele, deve rogar fervorosamente a Deus que os guarde durante o dia.